Bom dia, pessoal, muito bom dia. Bom dia, hoje dia 29 de setembro de 2020, esse ano que insiste em nos dar um grande desafio, que é superar essas experiências todas. Estamos aí na nossa quarta temporada da Jornada LEG, a Jornada da Liderança, Estratégia e Gestão, nosso 17º episódio. Muito legal, amanhã a gente encerra a temporada. Maravilha! Vamos lá, galera. Vamos falar de um tema muito interessante, polêmico, dual, como tudo que envolve a nossa espécie. Uma espécie muito curiosa essa nossa, viu? Muito curiosa. Vamos conversar sobre isso já já. Legal, turma. Lembrando do Desafio Sherpa, hein? Já tem pessoas se inscrevendo, a coisa já começou a acontecer. Vai ser nos dias 9, 10 e 11. Dá uma olhada no link, por favor, pelo menos para você dar uma lida e criticar aquilo que você vai ler lá e me ajudar a construir um programa de desenvolvimento mais robusto. Faz isso por mim e pelas pessoas que vão participar dessa jornada no futuro. Vai ser bem legal você poder participar disso aí de alguma maneira. Entra lá no link na minha bio, tem lá a primeira opção, Desafio Sherpa. Segunda edição, dá uma olhada na landing page, na página que eu explico o que é o programa. Dá uma olhada no depoimento das pessoas, tem depoimentos sensacionais lá, pessoal. É uma experiência muito bacana, queria muito que você me ajudasse a construir isso e a divulgar entre os seus amigos, entre as pessoas que você ama e principalmente entre os seus inimigos e as pessoas que você odeia, porque os que amam merecem isso, os que odeiam precisam disso. Legal, turma, vamos nessa, hein? No final eu falo mais um pouquinho aí da jornada do Desafio Sherpa. Então vamos lá. Lembrando que essa temporada está sendo inspirada nas virtudes da Ordem dos Templários, aquela ordem da cavalaria militar cristã que apoiava, ajudava os peregrinos a caminhar em direção a Jerusalém. Nós começamos aí com as 7 principais virtudes dos Templários, depois acabaram as 7, continuaram os dias do mês, eu comecei a colocar outras virtudes no meio, e tenho certeza que ainda que oficialmente não estejam lá na lista das virtudes dos Templários, os Templários também comungavam dessas mesmas virtudes. E dando uma olhada aqui na lista de virtudes, eu deveria ter usado essa virtude para encerrar a nossa temporada, mas eu só me dei conta disso hoje de manhã, quando estava aqui lendo e me preparando para essa live, que é a virtude da humanidade, né? É uma virtude interessante essa e acho... E veja, existe a palavra humanidade e a virtude da humanidade, né? São coisas diferentes. Vamos começar pela palavra, depois vamos falar da virtude, porque da mesma forma que tem a virtude, tem o vício humano, né? Então, a virtude da humanidade fala daquilo que nos torna humanos como virtuosos. Mas há que se lembrar que, como humanos, também temos os nossos próprios vícios, né? E aí alguns filósofos já chegaram a mencionar isso de certa forma, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois trazer essa questão para a prática. E também, não acredito em coincidências, mas em sincronicidade. Ontem uma grande amiga, foi minha aluna e hoje uma grande amiga que trabalha no IBMEC, a Sinara Bastos, me convidou para fazer parte de uma série que ela estava desenvolvendo de live chamada Humanidades. E acontece amanhã, quarta-feira, às 21h30. Depois você dá uma olhadinha aí no meu Instagram, tem lá todas as informações e o link onde isso vai acontecer. E a gente vai falar sobre muito do que a gente fala aqui, né, a partir de perguntas que ela vai me formular, de provocações que vão ser feitas. Vamos falar como é que a gente pode se tornar um humano melhor, né? Então vamos lá, de onde vem a palavra humanidades? Né? Humanidades vem de humanos, que vem de homo, que vem de humus, né? Humus, aquela parte da terra orgânica, homo, o significado de homem no latim, que significa exatamente os seres da terra, né? Em contraposição aos seres divinos, né? Então,
a mitologia traz para a gente um elenco enorme de seres divinos, e a nossa vida diária traz para a gente a ideia de seres humanos, ou seja, os seres da Terra em oposição, em contraposição aos seres divinos. Nós somos seres da Terra e existem aí, segundo a mitologia e segundo algumas crenças, né, os seres divinos, os seres espirituais. Então essa é a raiz do termo humanidade, né? Deriva de homo, que deriva de humus, que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Agora, quando a gente fala de humano como virtude, antes de falar de humano como virtude, vamos falar de humano como característica. Quais são as características que nos tornam humanos, né? Quando você vai... Imagino que todos vocês já devam ter ido num berçário, né? E quando você vai num berçário e você vê aquele monte de criança ali nos bercinhos e tal, será que você consegue ali ver um político ladrão, corrupto? Será que você consegue ver ali um sequestrador, um torturador? Eu vou falar por mim, né? Eu particularmente não consigo ver. Mas também não consigo ver ainda, né, de pronto, um transformador do mundo, um grande líder mundial, uma pessoa que vai fazer a mudança no planeta, né? Eu vejo ali um ser humano, né, com todas as condições e capacidades de se tornar quem ele tiver que se tornar, né? É claro que do 0 ao 7, e até um pouco mais do que isso, é difícil uma pessoa escolher o que vai ser, ou quem vai ser. Ela nem tem aparelho cognitivo muito para isso. Eu estou falando de regra, tá? Não estou falando de exceção. Então, particularmente, eu acredito que o ser humano, ele tem uma natureza pura e boa, e ele vai aprendendo a potencializar essa natureza pura e boa, mas ao longo desse aprendizado ele também vai aprendendo aquilo que não é tão puro e tão bom assim, o que talvez nos torne mais humanos ainda, né? Tem um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, que ele acreditava que o homem é por essência um ser mau, né? O homem é um ser mau por natureza. A natureza humana é uma natureza má. Tem uma publicação do Nietzsche, de 1878, um livro chamado Humano Demasiado Humano, onde ele também coloca uma contraposição entre as virtudes e os vícios humanos, né? Então veja, eu estou colocando essas questões para a gente criar um contexto e entrar na virtude da humanidade, né? E com isso trazer para o nosso dia a dia, para a nossa própria história, para a nossa própria experiência pessoal. Quando a gente pensa na palavra humanidade como virtude, ela está ligada a sentimentos de bondade, de benevolência, de piedade. A gente viu esses sentimentos aqui, né? Piedade em relação aos semelhantes, compaixão, e principalmente em relação aos desfavorecidos. Quando a gente falou de compaixão, a gente falou muito disso. Mas quando a gente pensa em humanidade como verbete, ela reúne o conjunto de características esperadas ou específicas daquilo que é da nossa espécie, né, a natureza humana. E aí dentro desse conjunto de características específicas da natureza humana, existe o conjunto de virtudes e o conjunto de vícios, que nos torna humanos. Tá claro isso, pessoal? Então uma coisa é o substantivo humanidade, né, que se refere a todos nós humanos, que reúne ali o conjunto de características específicas da natureza humana. E existe, nessa natureza humana, tem elementos bons e elementos não tão bons, embora eu particularmente acredite que a natureza humana, a nossa essência humana, ela é boa, e o mal a gente vai aprendendo. Essa é a minha crença, diferente do Nietzsche e do Thomas Hobbes. E dentro dessas características com as quais eu nasço e as quais eu aprendo, tem um conjunto de virtudes e vícios, né? E obviamente que a gente vai falar das virtudes, mas não dá para falar das virtudes sem falar dos vícios.
E aí que entra a nossa conversa, né? Aquela conversa mais provocativa que nós sempre travamos aqui e assumimos como um compromisso para nos tornarmos aí filósofos de ação, né? Pensadores, amantes do saber, do conhecer, do aprender, mas que pegam isso e fazem alguma coisa com isso para melhorar o resultado na nossa vida. Então, eu te perguntaria o seguinte, em termos de virtudes humanas, e a pergunta é retórica, né? Claro, se você quiser responder, fica à vontade. Mas em termos de virtudes humanas, quão humano você é? Entende? Em termos, e a começar por você mesmo, né? Em termos de virtudes humanas como a bondade, a benevolência, a compaixão, a piedade, como você é bondoso, benevolente, compassivo e piedoso consigo próprio? Quanto que você pratica essa experiência com você, para que você possa então, tendo essa experiência praticada consigo mesmo, estender essa experiência a outras pessoas que eventualmente vão passar pela sua vida e vão demandar essa presença humana no sentido virtuoso da palavra, né? Isso é importante. Ontem eu estava conversando com um amigo que viu lá o anúncio do Desafio Sherpa e me ligou, né? Um aluno meu lá de Manaus, e é um grande consultor na área de liderança, e ele então falou, pô, Binato, gostei muito do Desafio Sherpa, olha que coincidência, eu também estou montando um negócio aqui junto com o pessoal do Canadá, que tem bem essa alusão de subir uma montanha. Inclusive, vou fazer, ele me explicando, né? Vou fazer uma escalada ao Monte Roraima, exatamente para ter a sensação de como é subir uma montanha. Então ele estava falando exatamente disso, de como é que eu aprendo uma coisa, como é que eu aprendo uma virtude, como é que eu aprendo uma habilidade, como é que eu aprendo uma competência, para eu poder então falar para as pessoas sobre isso, né? Isso, galera, é muito humano, essa capacidade do ser humano aprender, que é diferente de conhecer, aprender para estender esse aprendizado para o outro, né? Tem uma passagem atribuída ao Gandhi, que eu confesso que eu não sei dizer se ela é real, mas ela é inspiradora, que fala muito dessa questão de aprender antes de estender ao outro a experiência, né? Dá-se conta que uma mãe já não sabia mais o que fazer para o filho dela parar de comer açúcar, né? Comer doces de toda ordem. E ela já tinha ouvido falar muito do Gandhi, que o Gandhi era um cara muito benevolente, muito piedoso, muito bacana e tal, e resolveu procurá-lo para pedir ajuda a ele. E falou para ele, Gandhi, eu preciso da tua ajuda, o meu filho, ele come açúcar o dia inteiro, já há meses, há quase anos, e eu não sei como fazê-lo parar de comer açúcar. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte então, volta daqui a 2 semanas com o seu filho aqui, para eu poder conversar com ele. Ela falou, tá bom, né? Aí voltou, dali a 2 semanas com o filho, e aí Gandhi então pegou o menino, foi passear com ele, deu uma volta e tal, aí umas horas depois ele voltou com o menino, e aí entregou o menino para a mãe foi embora com o menino, agradecida ao Gandhi, obviamente. E mais uma semana e pouco depois ela voltou no Gandhi, e falou para ele assim, nossa Gandhi, eu vim aqui te agradecer, porque o meu filho mudou o hábito alimentar dele, ele parou de comer tanto doce quanto comia, está mais moderado nesse aspecto, e está com a saúde até melhor, uma aparência melhor e tal. Aí ela falou assim, e o que você falou para ele naquele dia que você não podia ter falado para ele 15 dias antes, quando eu vim te procurar? Aí ele falou para ela o seguinte, olha, 15 dias antes, quando você veio me procurar, eu não sabia o que era viver comendo açúcar o dia inteiro. Então eu te pedi 15 dias para poder comer açúcar o dia inteiro. Então quando ele voltou para mim 15 dias depois, eu sabia o que era viver comendo açúcar o dia inteiro. Então pude conversar com ele na mesma base que ele. E isso então nos conectou e talvez isso tenha sido importante para fazer essa transformação. Então olha que genial essa questão, né? Talvez essa seja, ou esse seja, um bom exemplo, não digo maior, mas para mim é um dos maiores, se não um grande exemplo, né, de como é praticar a humanidade, né? Será que eu seria capaz de comer açúcar assim, desarvoradamente, só para conversar com o filho de uma pessoa que sequer eu conheço, do ponto de vista que ele vive comendo açúcar o tempo todo?
Isso é muito humano, no sentido da virtude, não no sentido do vício. Tem os vícios humanos também, né? Então eu fico me perguntando como praticar a humanidade. E aí, pessoal, é que eu acho que tem uma sacada interessante. Todos nós temos nossas histórias, né? Eu tenho as minhas histórias, você tem suas histórias. E como é que nossas histórias podem ser úteis para as histórias dos outros? Dado que histórias de outros são úteis para nós. Tem muitas histórias humanas que me são muito inspiradoras, né? Que me são muito esclarecedoras, que me fazem aprender coisas impressionantes, tanto ligadas àquilo que eu quero para mim, quanto ligadas àquilo que eu não quero para mim. E aí a grande questão é quanto a sua vida é inspiradora para a vida de outras pessoas. E às vezes você nem sabe disso. Às vezes você está vivendo sua vida ali, achando que ninguém está te percebendo, e você pode ser um grande exemplo para outras pessoas, entende? E também, claro, né, pode ser um exemplo não tão bom assim. E tá tudo bem, porque a questão não é sobre você, é sobre como as pessoas percebem você, né? Eu tenho tido aí essa experiência maravilhosa e gratificante dessas lives e todo o trabalho que eu faço já há bastante tempo. E muitas pessoas falam para mim o quanto que... E pessoas que eu nem conheço, né? Eu recebo mensagens aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, de pessoas que eu não conheço agradecendo assim o insight e tal, mas na boa. Isso é um mérito meu ou é um mérito da pessoa que viu e fez a conexão? É claro que tem o mérito do plantador, né? Daquele que vai lá e joga as sementes. Se não fosse ele, eu não comeria. Mas tem o mérito do cara que vai lá e colhe, entende? Então é um jogo de dois, é uma relação de dois aí, no mínimo. E que pode até ter uma coisa que eu converso muito com algumas pessoas. Outro dia até uma pessoa muito bacana fez um vídeo falando sobre isso, que eu não gosto de chamar de mestre e tal. Na verdade, não é porque... Não é que eu não goste, é porque mestre para mim não é um cargo. Mestre é uma posição intercambiável. Então tem horas que eu estou aqui falando e eu posso estar no papel do mestre e você no papel do discípulo. Mas tem hora que pessoas escrevem coisas aqui e compartilham tanto ensinamento e aprendizado que aí eu me coloco no lugar do discípulo e ela se coloca no lugar do mestre. Então isso é uma relação de mestre e discípulo, não uma instituição composta de mestres e discípulos, entende isso? A coisa é muito mais um jogo de dinâmica do que de cargos estabelecidos. Eu acho que nesse ambiente, aí eu acho, né, é um ambiente mais propício para fluir essa questão da virtude da humanidade. Entende isso? Quando as pessoas... e claro que há que se ter pessoas nesse ambiente capazes de lidar bem tanto com a autoridade quanto com a obediência. Porque a autoridade não tem exclusivamente que ver com violência ou grosseria ou coerção, e obediência não tem que ter a ver apenas com passividade, entende? Então, quando eu me coloco numa posição, por exemplo, de aluno numa faculdade de psicologia, que é o que eu estou fazendo agora, ou numa formação em psicanálise, que é o que eu também estou fazendo agora, e eu sei o meu papel de aluno, eu tenho que obedecer, me coloco no papel de obedecer certas coisas que os professores colocam. E claro, tem coisas que os professores colocam que como aluno também me colocam no papel de questionar e perguntar qual o motivo dessa decisão, qual o motivo dessa deliberação. E aí nós podemos estabelecer uma relação entre mestres e discípulos e não estabelecer uma instituição onde tem mestres que autoritariamente determinam o que tem que ser feito e discípulos passivamente obedecem o que tem que ser feito, entende? Então a autoridade e a obediência não estão ligadas exclusivamente a... Na verdade não estão nem ligadas ao autoritarismo e à passividade, entende? Então veja que são nuances humanas que estão entre nós. E se você estabelece essas nuances, e às vezes é natural que por força da herança genética, até por força da herança cultural, eu caia ou você caia na armadilha
de entrar no cargo e não na dinâmica humana. Entende? É natural que isso aconteça. Mas também é natural que eu perceba isso e procure me corrigir. Porque a grande questão, né, uma questão que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: como é que você pode se tornar um humano melhor? Como é que você responde essa pergunta? De maneira objetiva, né? E assim, para mim, a maneira mais objetiva de responder essa pergunta, se você quiser responder, fica à vontade, mas você se tornará um humano melhor quando você se perceber mais feliz. E para você se perceber mais feliz, você terá que distinguir ou especificar o que é felicidade para você. Entende? Então, no fim das contas, e aí é um pensamento muito próprio, eu acredito que nem todo mundo concorde comigo, mas aí vale o debate, tá tudo ligado ao resultado, né? O ser feliz ou estar feliz é uma condição, ou uma decisão, ou um momento, enfim, o nome que você queira dar. Mas ele resulta de um conjunto de estados internos que começam com o pensamento, passa pelo sentimento e culmina com a ação. Entende? Então esse é um ponto para se pensar, né? E aí vem uma outra provocação, que eu já cheguei a colocar aqui, que até um professor meu fez um contraponto nisso, e foi muito legal. Eu falei para ele: olha, professor, eu particularmente não acredito na transformação da sociedade, eu acredito na transformação dos indivíduos. E ele colocou: Luiz, eu particularmente não concordo muito, porque eu acredito que uma coisa está ligada à outra. Eu falei: não, eu não disse que não está ligada à outra. Eu acredito que uma coisa esteja ligada à outra, com certeza. Mas eu não fico olhando o mundo e esperando que a sociedade se torne melhor. Até postei ontem uma chargezinha, muito clichê, mas muito atual, que é relacionada a essa questão da mudança, né? Muitas pessoas querem a mudança, mas nem todo mundo quer mudar, né? E aí fica complicado viver assim, né? Imagina, as pessoas todas querem direitos, mas não querem os deveres. Aí complica esse negócio. Então esse é um grande barato, talvez, ou um dos grandes baratos, uma das grandes aventuras da nossa existência, né, pessoal? Como é que você se torna um humano melhor? Quanto tempo você gasta para você conhecer a si próprio? Para você saber de você? Para você saber como você pensa? Para você saber como você toma decisões? Para você saber o que é importante e prioritário para você na sua vida? Para você fazer suas escolhas, tomar suas decisões? Quanto tempo você gasta para isso na sua vida? Entende? Quanto tempo você frequentou uma escola para te tornar humano, ou para te ensinar o que é ser humano, para te ensinar as mazelas e as benesses de ser humano, para te ensinar as virtudes e os vícios do humano? A gente não tem essa instituição, não existe essa instituição. Em tese, essa instituição seria a família, mas a família mudou muito suas características de 40, 30, 20 anos para cá. E uma boa parte dos líderes de famílias ou de outras instituições também não estão muito ligados nessa questão. E eu posso estar enganado, acho que não estou, mas posso estar enganado. Esse talvez seja o principal conhecimento que alguém tem que ter, né? O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de como pensa. O que faz uma pessoa decidir emagrecer e ela termina engordando? O que faz uma pessoa casar com uma pessoa sabendo que aquela pessoa não é a melhor pessoa para se casar com ela? O que faz uma pessoa aceitar um emprego, lidar com um chefe que ele odeia, o emprego e o chefe? Cara, isso é muito misterioso, entendeu? E não tem resposta fácil e não tem resposta única. Tem respostas individuais de cada indivíduo que vive essa situação, né? E a partir dessas respostas tem seus comportamentos, suas decisões, suas tomadas de ação, né? Esses exemplos que eu comentei, eu comentei não porque eu tirei da minha orelha, mas porque foram exemplos que eu vivi, de trabalhar em lugares onde eu não era feliz, de estar em relacionamentos onde eu não era feliz, de estar em situações onde eu não era feliz. E aí eu pergunto, tá, e qual é o meu papel nisso, né?
O Leandro coloca aqui: acredito que o caminho da humanidade é o amor, dar e receber amor, assim ao outro o genuíno amor. Leandro, eu entendo isso, e sendo bem sincero, assim, eu fico me perguntando se por trás dessa frase não tem uma... Como é que é a prática do amor? Será que é possível você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, demonstrar amor de uma forma que não pareça ser amor? Entende? Eu tenho muito medo, muito receio dessas afirmações que são muito encantadoras, porque o ser humano tem esses dois lados, entende? O Gandhi, né, se você assistiu o filme, se você já assistiu o filme do Gandhi, revela ali uma pessoa muito bondosa, mas muito dura quando necessário também, entendeu? E talvez o amor seja expressado tanto com a doçura quanto com a dureza. Quando eu brigo com a minha filha, por exemplo, para que ela assuma a responsabilidade dos seus deveres, isso é um ato de amor, embora não seja esteticamente visto como amor, entende? Então eu tomo muito cuidado, eu me balizo pelo mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então, Leandro, eu entendo, mas esse mandamento, a própria palavra diz que isso é um mandamento. Isso não é uma escolha, é um mandamento. Você é obrigado a fazer isso. E eu não acredito no amor que seja obrigado. Eu acredito no amor que seja amado, entende? O amor voluntário. Inclusive, eu sou cristão, né? Eu confio e sigo algumas questões ligadas à figura de Cristo. Não sou católico. E nem gostaria de misturar uma coisa com a outra, assim, religião com o que a gente está discutindo aqui, né? Cuidar da minha filha, claro que é um ato de amor, mas nem sempre a atitude é revestida da essência ou da cosmética do amor, entende? Às vezes uma bronca é um ato de amor, entende isso? Então eu entendo isso, entendo o que você fala e aproveito e te agradeço até por se colocar nessa questão, mas eu queria realmente conhecer uma pessoa que fosse só o amor na figura estética do que se entende ser o amor. Eu não conheço, não conheci, não conheço e não acho que vá conhecer, né? A não ser que eu cruze com Cristo em alguma paragem aí do planeta Terra, porque ele talvez tenha sido a única pessoa onde eu vi realmente o amor, e mesmo assim, em momentos cruciais, ele foi lá e derrubou a mesa, quebrou tudo, desceu o sarrafo para defender o seu ponto de vista, que estava baseado no amor, né? Assim como Buda, assim como Maomé, assim como grandes líderes ou figuras tidas como grandes líderes espirituais aí da nossa história humana. Então é isso, turma. O convite é esse, é você olhar no espelho, né, sentar de frente a você mesmo e se perguntar, né, dentro do contexto de humanidade que você está dentro, né, da qualidade de humano, quais são as suas virtudes humanas e quais são os seus vícios humanos, entendeu? Quais são as suas virtudes humanas e quais são os seus vícios humanos. Aí sim a gente consegue, eu consigo e você talvez consiga também, se tornar um humano melhor, enaltecendo mais as virtudes e cuidando dos vícios, porque eles existem, sendo você o humano que for, né? Madre Teresa tida como uma santa, e de fato, em alguns padrões foi, mas também tinha lá os seus momentos de tensão, né? O Dalai Lama é tido como um homem sábio e santo, e de fato mas ele também tem suas questões humanas, por isso que ele está aqui entre nós, entende? Por isso que você não tem um santo vivo. Os santos se tornam santos, né? Humanos são canonizados, se tornam santos depois que morrem, porque enquanto estão aqui, estão lidando com as virtudes e os vícios humanos. E a nossa sina, ou a nossa saga, é olhar durante o momento que eu estou sendo e escolher quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. Se eu quero ser a virtude ou se eu quero ser o vício. Isso quando eu tenho a magnanimidade de liderança sobre mim mesmo. Mas quando a emoção toma conta de mim e eu me entrego ao vício, eu me torno a raiva, eu me torno a angústia, eu me torno ao ódio, e ali naquele momento eu posso aprender a distinção entre virtude e vício. Ok?
Excelente, pessoal, muito boa essa conversa, viu? Muito boa essa conversa, falar de humanidade é legal, muito legal. Amanhã a gente vai falar sobre integridade, tá? Se liga porque é um conceito muito importante. E espero que a conversa de hoje tenha sido útil para você como foi para mim, tá legal? Bom, galera, ótima terça-feira para você. Quero pedir a você de novo aquela ajuda para você entrar lá no link na bio, dar uma olhada na landing page do Desafio Sherpa, segunda edição do DX2, dá uma lida no material. Se você tiver alguma crítica a fazer, me manda essa crítica, eu estou fazendo correções lá, tem muita gente me mandando sugestões bem bacanas e eu confio em você e conto com você para me ajudar a consolidar esse projeto, tá bom? E se você achar que é um projeto bacana, divulga para as pessoas que você ama, porque elas merecem, e divulga para as pessoas que você não ama, porque elas precisam, tá legal? Beijo, galera, boa semana e até amanhã. Até mais, tchau.